Olá, me chamo Nicole, junto com o Luca, a gente vai apresentar o trabalho sobre fertilizantes e os impactos nas emissões atmosféricas da disciplina de poluição atmosférica. Pode passar. Bom, a princípio, historicamente, a gente pode dizer que a ideia de fertilizantes, a ideia de fertilizar, veio a partir do cientista alemão Justus von Liebig, no século XIX, que foi o primeiro a afirmar que eram certos elementos, em certas quantidades, em quantidades adequadas presentes no solo, que determinavam o crescimento e o bom desenvolvimento das plantas. De fato, os produtores e agricultores de antigamente notavam que a terra que continha elementos como fezes de animais, restos de animais, fungos, restos de alimentos, eram mais nutridas, ou seja, as plantações se desenvolviam mais e melhor nesses solos do que em outros que não continham esses elementos, esses materiais orgânicos. Portanto, podemos dizer que os adubos orgânicos foram os primeiros fertilizantes em uso. O avanço da ciência, então, possibilitou que nós soubéssemos que, para que as plantas possam obter um desenvolvimento adequado, são, portanto, necessários diversos nutrientes estes que ajudam, por exemplo, no crescimento da planta, na geração de energia para fotossíntese, reprodução, resistência e durabilidade. Dessa forma, cada nutriente possui um papel específico para a planta, que os acessa através dos fertilizantes, que são constituídos de compostos químicos. Pode passar. O avanço da ciência nos permitiu classificar os nutrientes necessários às plantas de acordo com a quantidade que são absorvidas por elas. Isto é, dentro dos nutrientes necessários para um bom desenvolvimento das plantas, nós podemos dividi-los em 3 categorias: macronutrientes primários, que são os nutrientes mais absorvidos pela planta, como nitrogênio, fósforo, potássio, além dos elementos que nós podemos encontrar no ar, no solo e na água, que é o caso do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Podemos separar também em macronutrientes secundários, por exemplo, cálcio, magnésio, sódio, enxofre, que comparados aos primários são absorvidos um pouco menos pelas plantas. E temos os micronutrientes, que comparados aos macros são absorvidos ainda em menor quantidade, por exemplo, boro, cobre, ferro, zinco, níquel. Pode passar. Dito isso, sabido quais são os principais nutrientes, surgem os fertilizantes minerais ou sintéticos, ainda inorgânicos, que são os mais utilizados na agricultura porque são os mais concentrados e também porque possuem uma rápida assimilação no plantio. Dessa maneira, surge o chamado NPK, que são fertilizantes que indicam o percentual de nitrogênio, fósforo e potássio constituintes. As matérias-primas básicas desses fertilizantes são do segmento mineral, principalmente o gás natural, resíduo asfáltico de petróleo, a nafta, rochas fosfáticas e potássicas e o enxofre. Então, para atender às necessidades de NPK na formulação desejada, as misturas consistem em seguir critérios de qualidade de granulação, de consistência de fluidez e de densidade desses fertilizantes. Além disso, porém, há os fertilizantes básicos, como os fosfatados, exemplificando o DAP, fosfato diamônico, o MAP, fosfato monoamônico, SSP, que é o superfosfato simples, e o TSP, superfosfato triplo. Há também os potássicos, como o cloreto de potássio, tem o sulfato de potássio ou também o nitrato de potássio. Pode passar. Já os fertilizantes nitrogenados são os principais fertilizantes sintéticos utilizados na agricultura e também é um dos mais valiosos. No entanto, o nitrogênio ele possui uma dinâmica muito específica no sistema ambiental, isso é, se ele não for bem manejado, ele pode acarretar perdas significativas. Para entender um pouco melhor sobre isso, comecemos com a matéria-prima básica para todos os nitrogenados, que é a amônia anidra, é o NH3. Assim, esses fertilizantes possuem participações percentuais de nitrogênio em diferentes tipos de radicais químicos, como a ureia, o amônio e o nitrato. A ureia ela não é absorvida diretamente pelo solo, então ela precisará sofrer hidrólise por meio de micro-organismos que liberam certas enzimas, a enzima urease, para que seja fornecido o amônio, o NH4+.
O amônio, por sua vez, pode vir a sofrer nitrificação também por micro-organismos presentes no solo, gerando nitrito e nitrato. Já o nitrato pode ser reduzido a óxido nítrico de nitrogênio e óxido nitroso. Ocorrem perdas também por volatização da amônia, que ocorre quando a ureia não é hidrolisada, ou seja, quando ela é deixada na superfície do solo sem incorporação ou filtração da água. Ainda pode ocorrer também o processo de lixiviação por meio do nitrato. Pode passar, por favor. É considerável citarmos outros tipos de fertilizantes, como os orgânicos e os organominerais. Exemplificando os orgânicos, temos esterco, urina, restos de animais, capim, ferragem, palhas, bagaços, farinhas de ossos e de carne. Os organominerais são constituídos de resíduos orgânicos enriquecidos com nutrientes minerais, por exemplo, a linhaça, torta de filtro e turfa. Estes devem conter quantidades específicas quanto ao carbono orgânico, nitrogênio, umidade e a capacidade de troca catiônica. Atualmente, algumas empresas e associações já fazem estudos que comprovam um maior aproveitamento de nutrientes vindo dos fertilizantes organominerais, comparados aos fertilizantes convencionais. Pode passar. Decorrendo sobre algumas últimas informações sobre os fertilizantes, podemos citar alguns dados sobre o consumo e mercado brasileiro destes produtos. Segundo dados da Global Fertility deste ano, o Brasil se encontra em segundo, terceiro e quarto lugar dentre os maiores consumidores de fertilizantes com potássio, fósforo e nitrogênio, respectivamente. Dentre este consumo, em 2020, as culturas de soja e milho foram as que mais fizeram uso de fertilizantes, totalizando 61%. A base de dados chamada Comexstat divulgou que no total de fertilizantes vendidos no Brasil em 2019, apenas um pouco mais de 20% foi de fato produzido nacionalmente. Então, essa lógica de consumo e produção pode ser explicada pelo fato de que o Brasil é um dos países que mais importa fertilizantes, chegando a quase 35 milhões de toneladas em 2019. Pode passar. Olá, aqui é o Luca. Eu vou apresentar parte sobre os impactos ambientais, em especial os atmosféricos. O próprio processo produtivo, desde as primeiras etapas, pode causar problemas ambientais. De início, a gente pode falar sobre a extração dos minerais utilizados para produzir os fertilizantes, porque as águas superficiais e os lençóis freáticos situados na proximidade da área produtiva são contaminados pelos efluentes emitidos. São produzidas mais de 9 milhões de toneladas de rejeitos e lamas com potencial tóxico e até radioativo, fora as alterações na paisagem. As atividades de lavra e beneficiamento no processo de mineração causam também a eutrofização, que é a proliferação de algas que provocam uma deficiência de oxigênio, e isso pode prejudicar a biodiversidade aquática. A respeito dos fertilizantes do tipo NPK, com micronutrientes, a sua produção gera resíduos sólidos, líquidos, além de poeiras e gases. Entre os sólidos, pode-se destacar o fosfogesso, que é um produto de reação, e só o seu processo de armazenamento já polui. E os líquidos saem das próprias máquinas e também são tóxicos. Entre os gases e as poeiras, temos fluoretos, material particulado e os gases das reações dos ácidos com concentrado. Os fertilizantes foliares, que são os aplicados no corpo da planta e não especificamente na terra, têm como resíduo basicamente sacos plásticos, tubetes, embalagens e os resíduos sanitários. Agora, os fertilizantes orgânicos e os organominerais podem causar lixiviação no solo e, pelo processo de compostagem, geram vidros, metais, plásticos, material particulado, líquido percolado e outros diversos gases de carbono, enxofre e até amônia.
No que diz respeito especificamente às emissões atmosféricas, destaca-se majoritariamente as emissões nitrogenadas. Cabe falar primeiramente da amônia, que é um composto químico formado por um átomo de nitrogênio ligado a 3 átomos de hidrogênio, que pode causar danos significativos na saúde pública, no ambiente, e também faz parte do processo de mudanças climáticas, uma vez que ela se oxida na atmosfera para óxido nitroso, que é o mais perigoso. Além de também reagir na atmosfera, se transformando em amônio, o que pode causar problemas com chuva ácida, por exemplo. Falando especificamente do óxido nitroso, que é o composto químico formado por 2 átomos de nitrogênio ligados a um de oxigênio, é um gás muito danoso à camada de ozônio, porque ele não só permanece na atmosfera por 114 anos, como ele tem um nível de 310 de PAG, que é o potencial de aquecimento global, contra 1 do metano e 21 do dióxido de carbono. Então, essa disparidade explica por que esses dois últimos, metano e dióxido de carbono, são pouco relevantes na abordagem de hoje, já que o óxido nitroso tem um nível de 310. É muito maior e bem mais perigoso. Foi realizado um trabalho em lavouras de cana-de-açúcar que utilizou o método de fetirrigação por gotejamento subsuperficial. E houve redução significativa da emissão de óxido nitroso. Em outro trabalho, da Embrapa, utilizou-se fontes sintéticas de nitrogênio para fazer adubação e cobertura, e o processo reduziu também tanto a emissão de óxido nitroso quanto a volatilização da amônia também. Pela conclusão do nosso trabalho, a gente vê que os fertilizantes ele tem uma composição essencial para as plantas. São produtos que promovem uma ótima maneira de fazer a agricultura andar. É uma otimização da agricultura muito boa, para que acelere a produção e as plantas elas cresçam de maneira mais eficaz. Apesar dessa vantagem e tudo que foi explicado a respeito de efeitos econômicos, mercadológicos, a necessidade dos fertilizantes, os processos podem ser poluentes, como a gente viu de diversas fontes do processo produtivo, e um perigo destacado para as emissões atmosféricas, em especial as nitrogenadas, que é através da amônia e do óxido nitroso, bem mais perigosos do que o dióxido de carbono e o metano, o que mostra para a gente uma urgência por trabalhos que visem a redução dessas emissões, como esses dois que foram citados agora. Então, esse foi o nosso trabalho. Hoje a gente agradece pela atenção. Boa noite. Obrigada.